Continuação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola: Um homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete, mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse-lhe um terceiro: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu essas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: Sai pelas praças e ruas da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que me mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar, para que se enche a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Pelo sinal da sua cruz, em Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no segundo domingo depois de Pentecostes. Portanto, a próxima sexta-feira é a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, haverá a Santa Missa às 17 horas. Logo após a Santa Missa, exposição do Santíssimo, e diante do Santíssimo Esposo, ladainha do Sagrado Coração de Jesus, e a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho de hoje, que acabaste de ouvir, é uma parábola do nosso Senhor, a parábola do banquete, de um grande banquete. Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos, fundou a sua igreja para continuar a obra da salvação que Ele nos trouxe com a sua paixão e morte, com a sua ressurreição, nos enviando o Espírito Santo para a nossa santificação, para que um dia a gente possa participar do banquete eterno no paraíso. A nossa alma será alimentada pela visão beatífica de Deus, uma felicidade, uma paz, uma glória perfeita e eterna. Esse será o alimento da nossa alma. E na sua igreja, Ele deixou alguns banquetes. O principal é a Santíssima Eucaristia, em que nos é dado por alimento o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. O próprio Jesus, o pão vivo descido do céu, é o alimento da nossa alma. Não poderia haver banquete mais excelente e mais esplêndido do que este. A nossa alma
criada à imagem e semelhança de Deus, estando evidentemente na graça de Deus, é alimentada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Na igreja, Nosso Senhor deixou um outro banquete. É a sua doutrina, a pregação da palavra de Deus. Por isso ele deixou os seus ministros, os bispos e os sacerdotes, que deverão existir até o fim do mundo, porque eles têm que continuar a pregar a doutrina de Nosso Senhor. E Nosso Senhor fez questão de dizer: quem vos ouve, a mim ouve. E de ensinar a todos os povos a observar tudo o que eu vos mandei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o banquete da palavra de Deus. É a pregação da verdade. É a pregação do próprio Jesus, que é a verdade. E a verdade, caríssimos, é a única que pode satisfazer plenamente a nossa inteligência. A nossa inteligência só pode ser satisfeita pela verdade. E como é consolador, como traz paz quando a gente ouve e pratica a palavra de Deus. A gente tem certeza que está na verdade. É um alimento verdadeiro da nossa alma. Quando a gente medita na palavra de Jesus, nos mistérios da nossa fé, nos mandamentos de Deus, nos sacramentos, é o alimento da nossa alma. A inteligência é a faculdade da alma. Nossa alma não se alimenta com coisas materiais, ela é espiritual. Então é a verdade, a palavra de Deus. É isso que nós, padres, devemos pregar. A palavra de Deus. Só ela nos pode dar a salvação. E quem gosta da palavra de Deus, disse o próprio Jesus, é porque é de Deus. E o contrário, quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a doutrina de nosso Jesus Cristo, é porque não é de Deus. E, portanto, é do inimigo. É do adversário. É da serpente infernal. E essas pessoas, infelizmente, ficam enroscadas por essa serpente infernal, né? Nessas coisas do mundo. Não tem gosto pelas coisas de Deus. Como diz São Paulo, o homem natural, o homem animal, é como se não tivesse alma, é como se fosse um animal. Ele não pode gostar das coisas de Deus, ele só procura as coisas da terra. Isso é sinal de que essa pessoa não é de Deus. Porque não gosta das coisas de Deus, não tem o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, que é gostar das coisas de Deus. Caríssimos e amados irmãos, se uma pessoa gosta de meditar na doutrina de nosso Jesus Cristo, gosta de fazer a leitura espiritual da Sagrada Escritura, dos Santos Evangelhos, de algum livro espiritual, é porque essa pessoa tem o dom do Espírito Santo, dom da sabedoria. A pessoa é de Deus. Para quem não gosta, mau sinal. Então esse é o banquete.
E o outro banquete, caríssimos, é a paz da alma, que vem pela confissão. Quando um pecador se converte, ele é como um filho pródigo sendo recebido com um banquete. Esse banquete é o abraço de nosso Pai do céu, que perdoa inteiramente, que nos dá a sua paz, essa paz que o mundo não pode dar. Só Jesus é que pode dar. É justamente o resultado, o efeito da presença da graça de Deus em nossa alma. Em outras palavras, da presença da Santíssima Trindade na alma. Uma alma que estava nas garras do demônio, agora está nos braços do Pai do céu. E então ela tem paz. Pode haver alimento melhor para a alma do que essa paz? Essa paz que enche plenamente, satisfaz plenamente a nossa alma. Quem não tem paz, caríssimos e amados irmãos, quem procura a falsa paz do mundo, é como um peixe fora d'água e seguro no anzol. Quanto mais ele se debate, mais ele sofre e termina morrendo. Essa é a paz do mundo, não é essa o alimento da nossa alma. É a paz de Jesus. Que banquete esplêndido ter essa paz, como diz São Paulo, paz que sobrepuja todo entendimento humano. A nossa inteligência não é capaz de compreender toda a grandeza desse dom. A paz, a tranquilidade da ordem. A nossa alma está em ordem, porque nós fomos criados para Deus. Quando a pessoa peca, ela vira as costas para Deus. Então há uma desordem. Desordem quando as coisas estão fora do seu devido lugar. Então nosso lugar é Deus. Quando a gente volta-se para Deus, quando a gente se converte, então com as costas viradas para Deus, e a gente se converte, faz uma boa confissão, a gente se volta para Deus e volta as costas para as criaturas. Então a penitência interior, depois a penitência exterior, e a gente tem paz. Porque a gente sabe que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacramento da confissão, purifica inteiramente a nossa alma, por maiores ou mais numerosos sejam os pecados. Desde que a pessoa está realmente arrependida, nosso Senhor perdoa tudo, não só perdoa, Ele esquece. Ele não se lembrará mais daqueles pecados. Está na Sagrada Escritura. Se o pecador fizer penitência dos seus pecados, não me lembrarei mais deles. Esse é outro banquete que nós temos na igreja, que Jesus deixou na igreja. O nosso Pai do céu faz uma festa, a um banquete como fez o pai do filho pródigo. Um banquete. O alimento, a iguaria é a paz, é a tranquilidade, é a alegria espiritual de estar com Deus. Não pode haver alegria maior do que essa. Tem que saber que pela misericórdia divina, a gente está com Deus. A gente está preparado para comungar e para participar do banquete eterno no céu, caso nosso Senhor nos chame. A gente tem que viver sempre assim, sempre preparado para comungar e para morrer, para a gente, participando desse banquete sagrado, a gente possa depois participar do banquete eterno no céu. Caríssimos amados irmãos, há almas santas que viveram só de Eucaristia. Jesus era o alimento
da alma e também do corpo. Vou contar o fato de uma pessoa que eu conheci, com a qual eu conversei muitas vezes, que viveu mais de 50 anos só pela comunhão. Você já deve ter ouvido falar. A Lola, eu não lembro agora qual. Esse é o apelido dela, né? Não lembro o nome dela. O nome da irmã dela, eu lembro que era até o nome da minha mãe, é de Janira. Que eu pedi a ela para rezar para a mamãe. Aí eu falei com ela, ela perguntou qual o nome da minha irmã, eu pedi Janira. Quer que eu escreva? Eu falei, não precisa não, porque eu não vou esquecer, porque a minha irmã também chamava de Janira. Bom, a Lula, quando ela tinha 18 anos, foi apanhar fruta numa árvore e caiu, deve ter fraturado a coluna, não sei qual problema que deu. O fato é que depois ela não andou mais sobre muito, naqueles tempos também, né? O recurso era muito menor que hoje. Só que então, nos primeiros dias do acidente, todo alimento que tomava vomitava, então não tomou mais e ficou aguardando a morte. Nada parava no estômago, nem água. Nem água. Mas o padre de lá, Rio Pomba, cidade, eu fui de carro, eu era perto de todo mundo, São Francisco, uns 250 quilômetros daqui. Rio Pomba, não sei se conhece. Pois bem, o padre de lá, que eles consideram, né? Então, foi lá atender ela, dar o sacramento e deu a comunhão. E ela não vomitou. E ele passou a dar comunhão todo dia. E foram passando os dias, sem comer, sem beber, só tomando a comunhão, só comungando. Por fim, depois de mais de um mês, não sei quantos meses, o padre viu que era já um prodígio, um milagre de Deus. Porque não é possível uma pessoa ficar sem comer, sem beber, né, sobretudo, e viver. Então esse padre, o que fez? Fez uma coisa muito boa. Fez um altar no quarto dela. Levou para lá os paramentos, o cálice, e celebrava, não sei se era todo dia, mas dava comunhão para todo dia, mas de vez em quando celebrava lá para ela. Eu ainda consegui, quando eu fui, já não era esse padre, era um padre progressista lá, ela me contou alguma coisa, coitada, ela tinha dificuldade de falar mal do padre, né? Mas eu falei assim, não, mas como é que é o padre agora? Eu falei, ah, padre, não gosto nem de falar, mas já que você está perguntando, a gente falou várias coisas. Mas o padre não levava nem comunhão para ela mais, esse padre moderno. Ela me disse que esse padre fazia reunião com a maçonaria. Pois bem, e outras coisas. Ela que cuidava do apostolado da oração. Eram 12, se não me engano, 12 irmãos. Todos morreram, só ficou ela, que era doente, que não comia nem bebia. Então, toda era uma fazenda linda, né? Inclusive, quando eu vim para aqui, eu plantei esse eucalipto inspirado lá, porque a fazenda fica dentro da floresta. Eu quero ficar dentro da floresta. É uma fazenda grande, antiga. O assoalho da fazenda está afundado pelas multidões que iam lá, né? Porque depois ela proibiu, porque os repórteres, né, indiscretamente, começaram até a subir na janela
para ver ela, então, para tirar foto dela, para publicar, né? E ela proibiu, deixou tudo. Mas o fato é que, eu não sei o que está falando, ela cuidava do funcionário da oração. Eu pergunto, e ela, então, a herança, a renda da fazenda, ela empregava tudo para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, imprimir livros que falam sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vi lá uma pilha de livros. Eu tive inscrição de pedir um, lá, infelizmente esses aí estão todos já dados, mas vou te dar aí. Deu um livrinho daquele Promessa do Sagrado Coração de Jesus que eu vou ler uma parte na sexta-feira que vem, se dá certo. Dado por ela, nesse livro. Eu falei assim, mas quantas pessoas tem um montão imenso de livros? Um quarto cheio de livros, Sagrado Coração de Jesus. Ela falou 2.000 pessoas. Ela que dirigiu o apostolado da oração. 2.000 pessoas no apostolado. E esse padre, se não me engano, padre Galo, não se diz, padre Galo, não sei se era pedido também, que fez voltar lá no quarto dela, e celebrava para ela de vez em quando, dava comunhão todo dia para ela. Ele quis primeiro certificar, antes de fazer esse altar e celebrar, ele quis certificar se aquilo era verdade mesmo, né? Então o que ele fez? Ele pediu às filhas de Maria para fazer um retiro na casa da Lua, nessa fazenda. E disse para elas, né, para as filhas de Maria, olha, vocês vão se revezar. Nosso segredo. A Lua não deve ter sabido disso. Vocês vão se revezar dia e noite para vigiar a Lua, para ver se isso é verdade mesmo. Se realmente ela não toma nada. Que aí sim fica comprovado que é um milagre. E aí eu posso. Então fez uma semana de retiro. As filhas de Maria fizeram uma semana de retiro. Sem que ela soubesse que ela estava sendo vigiada. E constataram que ela só rezava o texto. A Bíblia sentada na cama, né, rezando o texto. E as pessoas que iam lá, ela orientava, né, sobre, sempre com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eu quis conversar com ela pessoalmente porque seria muito fácil constatar se aquilo tudo era verdade. Uma só coisa: se ela fosse humilde. E eu posso garantir para vocês que era uma pessoa santa, porque muito humilde. Muito humilde. Aí está a maior prova. Quando eu fui lá, quando eu estive lá, já fazia 50 anos, não sei quantos anos ela viveu ainda depois, mas já fazia 50 anos que ela não comia nem bebia. E ela me disse que ultimamente ela não conseguia dormir. Então ela ficava dia e noite rezando o texto nosso. É isso aí. Jesus era a sua paz. Jesus era a sua saúde. Jesus era o seu alimento. Jesus era a sua vida.